A Anhanguera, afiliada da Globo, em Goiânia, noticiou o ocorrido, que foi confirmado pelo Aeroporto Internacional de Goiânia. Em nota, o aeroporto informou que o procedimento realizado pelo piloto da aeronave é padrão. O Aeroporto Internacional de Goiânia informa que na manhã da última segunda-feira, 26, por volta das 8h45, durante procedimentos de decolagem, uma aeronave colidiu com um pássaro, ocorrência conhecida pelo termo técnico Bird Strike. Devido à colisão, foi necessário o retorno da aeronave e o voo foi cancelado. A concessionária reforça que este é um procedimento operacional padrão, ratificando seu empenho na segurança da operação aeroportuária, diz o comunicado. Aí, né? É normal. Hoje tem muita segurança, né, gente? Volta rapidinho lá, pousa e depois vai em outro avião. Com segurança, isso é pela segurança, né? Então tá bom. E o nosso Fofocando volta daqui a pouquinho. Já já a gente volta aí pra falar pra você de um outro susto. Um susto animal. Já eu conto. Continue com a gente, até já. Você acabou de ouvir Fofocando. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores da Rádio Boa Música FM, do programa Educação e Outras Conexões, né? Pensando a educação para além dos muros da escola, a educação se conectando com todas as áreas do conhecimento. E eu quero aqui agradecer imensamente ao nosso diretor da rádio, Rick Bastos, que não mede esforços em sonhar esse sonho comigo, a toda a equipe, né, de comunicação, de marketing que vem fazendo da nossa rádio, do nosso programa, com uma grande audiência. Então, os nossos parceiros de imprensa, que também não mede esforços para divulgar o nosso trabalho em todo o território nacional, mas também indo para outros lugares, né? Para outros países, e isso é para nós fundamental, porque discutir a questão da educação e como ela se atrela às áreas do conhecimento é fundamental. E hoje é um momento importante, nós vamos discutir a ausência de uma educação antirracista no contexto escolar, com duas pessoas extremamente importantes. Eu estou falando de Tamires Rosa, que é mãe de Ticiane, uma menina negra que foi violentada. A palavra é forte, mas é isso. Uma menina que foi violentada, agredida na escola pela sua cor, pela sua origem, pelos seus traços negroides. E a Tamires, que é sua mãe, Tamires Rosa, é uma mulher que agora ela está no embate dessa luta por essa educação igualitária, por essa educação justa, né? Não só para Ticiane, que é a sua filha, mas para todas as crianças, porque o que a Ticiane passou, nenhuma criança merece passar. Mas, infelizmente, o racismo é o que pauta a nossa sociedade. Infelizmente, a cor da nossa pele diz aonde devemos e não devemos estar. Infelizmente, práticas racistas são cometidas diariamente. E é com essa pauta que a gente vai dialogar hoje. E também com a nossa querida professora Eliane Novaes. Somos parentes distantes, eu nem sabia, né? Eliane é pedagoga, é membro de um grupo de pesquisa lá em Minas Gerais, né, do Sankofa, e membro da ABPNs, né, que é a Associação dos Pesquisadores Negros aqui do Brasil, e ela tem um trabalho muito bonito dentro da educação infantil, e é nesse sentido que a gente vai dialogar. Boa tarde, Tamires, boa tarde, Eliane, por favor, liguem suas câmeras e apareça para o mundo. Boa tarde a todas, todos e todas. Boa tarde. Pode falar, Tamires, pode falar. Boa tarde, um prazer estar aqui participando desse debate importantíssimo e necessário também, né? Para todos nós.
Eu que agradeço a você, Tamires, pela predisposição, e a você, Eliana, por essa predisposição para que a gente possa vir dialogar sobre esse assunto, né? Essa ausência de uma educação antirracista no nosso contexto escolar. Nós sabemos que existem ações, né? Nós sabemos que a Lei 10.639, ela existe desde 9 de janeiro de 2003, mas infelizmente, né, e eu digo isso com muita tristeza e muito pesar, infelizmente, nem todas as escolas do nosso país, né, conseguem implementar. Acham que são ações isoladas, que tem que acontecer em datas isoladas, em períodos isolados, né? Só que, como eu costumo dizer, eu sou negra 365 dias do ano quando ele não é bissexto, porque quando ele é bissexto eu sou 366, né? Então, eu nasci negra, eu permaneço negra e morrerei negra. E não dá para discutir a questão raciais em pontos isolados ou em períodos isolados. E, para isso, eu gostaria de ouvir um pouco a Eliane, para depois passar para a Tamires, para a gente contextualizar essa luta que ela vem travando ultimamente. Tamires, eu vou pedir gentilmente que você mute o seu microfone, só para que a gente não tenha interferência. Obrigada. Eliane, conte para a gente quem é Eliane Novaes, a tia do berçário, a mulher que faz a diferença, que tem um monte de bonecas e bonecos pretos e que leva essa contextualização para o seu espaço escolar. Conta pra gente. Meu nome é Eliana, sou nascida em Itapevi, a 60 quilômetros do centro de São Paulo, aqui no nosso clima serrano, e eu sou filha de Joaquim Domingues Novaes e Erotídia Aparecida Ana Novaes. E eu sou nascida aqui em Itapevi. Meu nome significa sol que brilha. Se meus pais, à época do meu nascimento, soubessem sobre a história do seu povo, a minha mãe colocaria meu nome Tupi, que nós temos ascendência, né, Tupi e Tucano. Minha mãe colocaria o nome de Kuarai. E pela origem africana, no Quimbundo, Bantu, meu nome seria Muanha, que também significa o sol que brilha. Mas por conta desse não conhecimento sobre as origens, né, meu nome Eliana, ele vem do grego, né, que significa sol que brilha, do masculino Hélio, Eliana, o gazélio do sol, né. Então, quando eu me conheço, eu começo meus questionamentos, eu queria saber sobre por que do meu nariz, por que do meu cabelo, por que da minha fenotipia, da minha família, né? E aí eu coloco na internet, faço uma pergunta, e aí estampa na minha frente, assim, bem grandão, a Lei 10.639. E nesse período eu trabalhava na secretaria chamada Promoção Social, né, na terceira idade, e ali eu via muitas pessoas que não liam, que não escreviam, e tinha uma riqueza de história de vida muito grande. E a partir ali de 2012, eu começo a pesquisar, a partir dessa lei, eu comecei a pesquisar sobre a história e origem do povo brasileiro e afrodescendente, né, povo africano e afrodescendente, onde eu conheço a lei. Eu, sendo da educação, estava em outro departamento, em outra secretaria, e muito me interessou. No ano seguinte, eu volto para a educação, e estava, assim, transbordando de felicidade e de muita expectativa pelos conhecimentos, pelo que eu ia conhecendo, e eu pensava, meu Deus, mas as pessoas precisam conhecer sobre isso, precisam saber sobre isso. E a cada pesquisa, a cada dia, era um maravilhamento que eu ia conhecendo sobre os povos africanos e também os povos indígenas, né, sobre as nossas ascendências, né. E aí eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava no berçário, né, no berçário 2, que nós chamamos aqui, que são as crianças de 1 ano e 7 meses e que finalizam o ano, outras com 3 anos, né. E aí eu vi no berçário essa possibilidade de trazer esse conhecimento
através da literatura infantil e da confecção de bonecos, né? Então, eu inicio esse trabalho trazendo adereços, utilizando o meu corpo como um disparador de perguntas, de questionamentos, né? E aí eu vou tecendo aí essa caminhada entre pesquisas e levando essa pesquisa para as crianças no berçário, com brincadeiras, com músicas, e a confecção dos bonecos, na qual elas participam também. E assim tem sido a nossa caminhada para que aconteça a consolidação da Lei 10.639, né, porque ela já foi implementada. Então, agora a nossa batalha é essa consolidação que precisa, né, que precisa avançar, que precisa chegar em mais lugares, apesar de ter já 20 anos, né, da promulgação da lei. E então, essa educação que vai para além dos muros, e ela precisa acontecer na escola, e é importante que ela aconteça já desde mais tenra idade, né, porque a criança, ela está inserida no mundo social, né, então é necessário que haja que seja levado esse conhecimento para o desenvolvimento da autoestima e a consolidação das maiores, que já estão dentro desse processo. Perfeito, Eliana. Eu cismei com Eliane, mas é Eliana. Eu fico muito feliz em saber que você tem pensado nessa educação desde da tenra idade, ou seja, com as crianças pequenas, justamente porque a gente sabe que, embora a gente ouça, né, algumas pessoas dizendo que crianças pequenas não cometem práticas racistas e que elas não são preconceituosas ou qualquer coisa que o valha, nós que trabalhamos com a educação infantil sabemos que essa fala não é verdadeira, né? Ela pode não ter total elaboração do processo, mas infelizmente estudos comprovam que isso não é verdadeiro. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho enquanto a gente espera a Tamires abrir a câmera para a gente conversar também. De uma maneira sutil, muitas vezes mesmo, né, essa questão da criança de não querer brincar com outra criança, ela, na hora da roda, não querer sentar perto de outra criança, ou mesmo na hora de fazer a roda e de dar a mãozinha, ela não querer pegar na mãozinha da outra criança, né, e aí a Benha fala, né, mas eles são muito pequenos, mas como que sabe? A criança, vamos dizer assim, fazer uma analogia, é como uma esponjinha, ela absorve tudo que está no seu entorno. Então, quando ela está, por exemplo, assistindo uma TV ou na internet, assistindo com a família, e a família vê uma pessoa negra e fala assim, nossa, que mulher feia, que homem feio, que cabelo feio. Então, a criança, ela está introjetando aquilo, ela está absorvendo aquilo. Então, quando ela encontra uma pessoa com aquela fenotipia que ela viu na televisão ou na revista sobre um comentário do adulto, ela vai fazer essa transferência de fala, mesmo ainda não entendendo os conceitos, ela vai fazer essa transferência. Então, é muito por associação, é muito por observação, e ela vai desenvolver essa atitude. Obrigada, Eliana. Eu vou pedir para você gentilmente mutar o seu microfone e agora a gente vai ouvir um pouquinho a Tamires. Tudo bem, Tamires? Eu sei que você está numa fase assim da vida com muitas descobertas e muitas inquietações, muita irritação, né? Por um momento muito delicado que você passou e vem passando, né? Desde maio. Mas eu queria que você contasse para a gente como que você se engaja e como tudo começou. Sem entrar em altos detalhes, porque eu sei que essa história ela mexe muito com você, mas como que é a Ticiane, como está a Ticiane e como pensar essa educação que você tem brigado na porta das escolas para que ela aconteça? Sim,
falar um pouquinho, né, do que aconteceu? Bom, sim, com certeza. Minha Ticiane, ela tem 6 anos de idade, ela foi vítima do racismo, né, dentro da escola, seguido por agressão, que é onde ela leva socos nos olhos, nas costelas, na virilha, e os xingamentos de cabelo feio, de ser urubu, né, e tantas outras coisas. O que acontece? Isso aconteceu no dia 2 de maio, e desde então eu venho cravando uma luta imensa, porque quando as pessoas elas simplesmente vão reproduzindo o racismo estrutural que já está tão enraizado, elas não percebem o quanto isso prejudica as crianças, principalmente ali no primeiro ano de escola, e dentro também, até mesmo dos berçários, né? Essa questão da deficiente ter sido agredida na escola me fez despertar, assim como outras famílias vêm despertando também, para o mundo, eu falo com esse olhar muito mais de cobrança e luta, porque eu não sabia da existência da Lei 10.639/03, né, embora sempre achasse necessário incluir a nossa cultura dentro das escolas, eu não sabia que era uma lei obrigatória. Assim como ela está presente hoje em uma escola e continua a dizer que não faz parte da rotina deles falar sobre o racismo. É como se essas pessoas invalidassem toda a luta preta e principalmente invalidassem a presença dessas crianças desse ambiente escolar. É isso que acontece, né? Quando eu começo a iniciar toda essa luta, outras famílias também deixam de silenciar tantas dores e impunidades que ocorrem dentro da escola de seus filhos, de conhecidos, e até mesmo nos seus ambientes de trabalho. Porque hoje em dia as pessoas estão denunciando mais, e tem um caso, o último caso, dentro da escola PQA, no Cambuci, onde ali há uma reprodução também do racismo. As crianças sendo amarradas é uma reprodução do racismo estrutural. Então hoje eu passo a brigar para que exista dentro das escolas psicólogos para auxiliar essas famílias, e principalmente uma fiscalização de como está sendo aplicada essa lei, porque essa lei ela não é aplicada. Simplesmente, assim como eu falo em relação à Secretaria de Educação, que falam de Conviva, que eu falo que o Conviva é uma farsa, porque não existe acolhimento, não existe nenhum trabalho sendo desenvolvido. Trabalhar com agressão é importante, trazer essa conscientização para as crianças, principalmente de igualdade, mas falar do racismo, assim como eu já ouvi em algumas escolas, não é acender o racismo, é um ato de prevenção, né? E aí, puxando na memória, você percebe que é incorporado facilmente nos ambientes escolares uma daquelas canções que é o Escravo de Jó, que só pelo primeiro escravo já não deveria conter essa música dentro das escolas, e é assim que se dá continuidade ao racismo estrutural. Quando a gente fala a respeito de letramento racial, é algo que, se de fato o governo ele quisesse trazer esse olhar, essa necessidade, isso também poderia ter mais auxílio e ser mudado. Assim como, né, vou acabar aqui, assim como as pessoas vivem na imensa discussão a respeito de pardos e pretos. O pardo, ele possui a classe das pessoas pretas, porque se as pessoas forem pesquisar, elas vão ver que antigamente o pardo era uma classificação dos pretos nascidos livres, descendentes de africanos ou afro-brasileiros, né? Então você vê que hoje o pardo ele é classificado como indígena, miscigenação, e aí é o que eu brigo ainda mais, né? Se de fato, dentro das instituições escolares e o governo se importar com o combate antirracismo, e principalmente passar a informação para as famílias do que deve ser feito, as coisas caminhariam um pouco mais, porque a gente anda em passos lentos, né? Então, assim, eu venho despertando para a vida, né? Até tinha falado com a Anaí, ela fala, não, mas é ativista. Você se vê sendo ativista, embora cobre direitos, mas ainda assim é algo que você vai despertando para a vida, porque as pessoas elas não conseguem ter a chamada empatia de se colocar no lugar dos outros, e principalmente quando esses outros somos nós pretos, porque é muito simples ver que não adianta classe social,
Não adianta grandes cargos. O que chega primeiro é a cor da pele. E isso precisa ser mudado. Assim como a outra participante, esqueci o nome dela agora, nossa, gente, perdão. Eliana, né? Assim como a Eliana passou, as crianças, elas simplesmente reproduzem o que elas têm, né? O que elas têm visto. E nós possuímos as nossas memórias inconscientes. Então, acaba que involuntariamente você vai reproduzir o que para você é normalizado. É isso que tem que ser combatido. E quando eu falo de ser combatido essa questão, eu falo que o letramento ele tem que estar na primeira infância, mas também tem que ser colocado no EJA. Por quê? A gente entende que esse estereótipo, né, de pais de família ou pessoas com mais idade que deixa de estudar para trabalhar também é uma questão do racismo estrutural. Todos acabam entrando nesse lugar, sendo empurrado para esse abismo. Essa é a grande verdade. Tá mudo o seu microfone. É muito bom ouvir você, né? Porque a Eliana já me conhece há algum tempo e ela sabe que eu sou uma pessoa que venho fazendo a militância há mais tempo do que a gente possa imaginar. Não desliga sua câmera, não, porque fica aparecendo pra gente. E aí, e eu sempre trabalhei com formação de professores, formação de servidores públicos, né, na época em que eu estive na Secretaria de Igualdade Racial, antiga Coordenadoria dos Assuntos da População Negra, e uma das coisas que eu sempre discuti foi a música que você trouxe, né? E aí não é só discutir a música, mas é discutir a contextualização da música, né? Então vamos lá, escravo de Jó. Se a gente for olhar na Bíblia, né, Jó, pela sua contextualização, jamais deveria ter escravo, porque ele era um homem muito rico e se libertou de tudo para seguir o Senhor. Então, a música, na verdade, são guerreiros nagô, lutavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Mas com essa história da denominação e com esse currículo tão eurocêntrico, né, você tem que pôr uma forma de dominação. E qual é a forma de dominar? Te trazer e te tratar como inferior. Então, escravo de Jó. Então, eu te inferiorizo, eu te diminuo para que você possa ser manipulado. E inconscientemente, a gente vem reproduzindo isso por vários anos, né? A mesma coisa, a cantiga boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. E aí a gente, como a Eliana colocou, a criança ela é uma esponjinha e ela vai absorvendo as informações. Então, se eu falo que uma pessoa preta ela é feia, e aí eu associo com boi, boi, boi da cara preta, quer dizer, eu vou ter medo, eu não quero chegar perto. E aí vem toda uma educação de reprodução de um estereótipo de vingança, de ódio, né, de extermínio. E muitos autores, muitos pesquisadores vêm falando para que a gente possa descolonizar. A gente tem a lei desde 2003, mas em 2004 saiu as diretrizes curriculares para que as pessoas soubessem como fazer. E é um pouquinho dessas diretrizes que eu vou tratar com a Eliana agora. Mas é só para assim, trazer luz, que é uma luta que a gente vem travando há mais de 20 anos. 20 anos é o que está posto na lei, mas o movimento negro vem travando essa luta há décadas. Eliana, eu achei muito interessante quando a Tamires ela coloca essa invisibilidade e que muitas escolas acabam dizendo que não vai trabalhar a questão racial para não reproduzir o racismo. E aí eu queria que você, né, uma ferrenha educadora e que acredita na educação infantil, porque tudo começa na educação infantil, e a Tamires ela ainda faz um recorte com o EJA, e também perpassa pelo EJA. Como é que você vê isso, Eliana? Tá mudo o seu microfone.
Tá mudo. Agora sim. Então, nós estamos ali mesmo na base, né? Então, a escola precisa, ela tem uma obrigatoriedade, como está colocada na lei, é uma obrigatoriedade que ela esteja no currículo, porque se ela não estiver no currículo, ela vai só entrar em datas pontuais. Então, naquelas datas pontuais é que vai ser falado sobre a questão do racismo, ainda que trazendo uma frase que é a que somos todos iguais, né? Então, nós sabemos que essa questão vai nos trazer ali sobre o mito da democracia racial, e que é o que nós estamos combatendo, né? Então, quando nós vamos apresentar para as crianças, que seja desde ali a creche até a EJA, nós não vamos falar sobre a escravidão, nós vamos trazer todas as falas, as brincadeiras, tudo que remete a um período anterior ao período da escravização, né? Então nós vamos trazer a potência do povo africano, né? Então, e como que nós vamos fazer isso? É através das literaturas, através das músicas, como bem trouxe a Tamires, né? Então nós vamos tendo esse olhar de perceber como que a criança reage quando nós estamos cantando, né? Então, assim, nós, por trabalharmos há tempo com educação, então nós temos um parâmetro dentro ali do desenvolvimento e comportamento que muitas vezes os pais não têm, né? Então, somos nós que temos inicialmente, esse dever de trazer para a escola e trazer para as famílias, trabalhar as famílias juntos. Então, quando o Tamires traz a questão do letramento, então, como que nós fazemos o letramento racial, né? Então, quando se faz atividade com as crianças, quando se apresenta um livro, uma atividade, seria muito importante que houvesse um trabalho utilizando as redes sociais, que elas estão a esse serviço, né? Eu vou falar um pouquinho da minha prática. Por 3 anos eu utilizei o grupo de WhatsApp transmissão para ir colocando para as famílias o que era sido colocado, o que era feito dos trabalhos com as crianças, colocava para os pais como trazendo ali informações trazendo os teóricos e trazendo conhecimento, porque não adianta você falar assim, bom, nós vamos fazer em maio, vamos falar sobre escravidão, né? E aí aquele clássico que nós temos, né? Faz as pinturas, né? Pintar a mãozinha com a corrente quebrando, e isso tudo traz um desconforto e acaba colocando a criança expondo numa situação vexatória, né? O jovem, o adolescente, quem está na EJA, todos que fazem parte ali naquele momento, né? Então, nós trazemos o quê? Nós vamos falar sobre a potência do povo negro, né? Então, esse que é o mote da educação, que está escrito lá, que diz já lá na Constituição de 1988, né? Que fala que nós temos que trazer, ressaltar, salientar a potência do povo brasileiro. Então, quando sai posto isso, nós vamos falar, então, sobre trazer a questão da autoestima, valorizando a criança, o adolescente e no EJA também, né? Então, então tem que constar no currículo, porque estando no currículo não tem como escapar, né? E a fiscalização acontece, por exemplo, a família que a criança leva uma atividade para casa, não só em maio, não só em novembro, não nessas datas pontuais. Então, a família vai tendo esse conhecimento, vai conhecendo, né? E aí vai trazendo questionamentos e assim vai acontecendo esse entrelaçar de conhecimentos para um melhor desenvolvimento. Perfeito, Eliane. Tamires, a pergunta que não quer calar. Qual foi ou quais têm sido as suas ações para minimizar
a dor da sua filha, né? Porque é uma dor que não cala, né? E como você, mãe, se sente diante da impotência governamental? Ou melhor, impotência não, inoperância governamental, não impotência, inoperância. A impotência a gente sente de cobrar algo que já deveria estar funcionando, né? Então a impotência vem nesse sentido do desrespeito sendo continuado de uma forma muito livre e completamente irresponsável. Isso eu vejo, assim, quando eu converso nessa outra escola que a minha filha está, é uma indignação muito grande, né? Porque as pessoas não conseguem compreender que o fato de você ensinar para as crianças que elas devem respeitar o outro e entender de fato o que é igualdade são coisas diferentes de racismo. Eu, como mãe, eu trago esse entendimento e as pessoas que têm ali o letramento para ensinar, instruir outras crianças, outras pessoas, elas também deveriam ter esse tipo de entendimento, né? Não deveria ser algo a ser cobrado. Porque dessa forma outras escolas também agem. Então é continuidade de reprodução. Como que eu ajo hoje com a minha filha? Eu tento trazer de uma forma muito leve para ela o que está acontecendo. É lógico que ela não entende todo esse movimento que eu estou fazendo, ela não entende. Mas quando ela crescer, ela vai compreender. Porque eu quero que ela veja que isso que aconteceu com ela não vai mais ter que acontecer com outras famílias, né? Então, de uma forma, eu tento trazer ela para esse conhecimento. Mas ela é criança. E a gente entende que, por mais que o racismo seja vivenciado por eles, eles vão entender a dor física. E, em alguns momentos, as emoções também são afetadas. Mas o racismo em si, eles não sabem compreender. Porque dentro de uma instituição de escola, quando eles invalidam isso, e dentro de casa, você ensina o seu filho, porque a gente cresce aprendendo a brincar com boneca branca, tendo os amigos brancos, tanto que na maioria das escolas, a maioria das crianças são brancas. Tem essa diferença ainda, né? Então, como que ela vai conseguir ter um olhar a respeito do que é o racismo se só a mãe em casa está lutando contra isso? É preciso que a escola também faça a sua parte. Por isso que eu trago essa questão do letramento racial, principalmente no EJA, porque são essas pessoas, a gente fala muito, que meu avô falava, né? A minha avó contava histórias do tio-avô do meu avô, que ele ainda tinha feridas da escravidão. Ela falava da forma que ele vivia, que eram feridas com bicho, que ele delirava. E aí, quando você for ver a respeito do período da escravidão, quanto tempo isso acabou? Não tem nem 200 anos que acabou, tem menos, né? Então, são situações que precisam ser passadas. Até mesmo essa questão que vocês começaram a falar a respeito do nome, né? Terem esse entendimento de que os nossos sobrenomes, basicamente, não são nossos. Muitos deles foram dados pelos donos das pessoas que eram sequestradas e escravizadas, né? Por essas pessoas que nos compravam. Eu falo que nós porque eu consigo imaginar essa dor. É a mesma dor, e até assim, não sendo tão a mesma, mas é um esboço do que era aquela época. E ainda assim, em 2023, parece que é algo que não se quebra. Não se quebra porque as pessoas não acham isso importante o suficiente. Quantas vidas mais vão ter que ser deixadas, perdidas, para que a consciência venha de fato? Isso não é só uma guerra política, né? Isso diz respeito a um trabalho humanizado. E não está acontecendo, não existe essa consciência. Essa, sim, é uma imensa impotência. E quando a gente fala a respeito do governo, eu estou tendo até o respaldo da ministra Aniele Franco. No dia 3 de julho, eu vou participar de uma audiência pública falando a respeito dessa lei 10.639/03, a convite do senador Paulo Paim, que também está lá à frente e foi um dos principais também fundadores do Ministério de Igualdade Racial. Então, assim, existem pessoas ainda lutando
para que de fato exista a diferença. Mas qual a contribuição eles estão favorecendo? Não há essa contribuição em retórica, né? As pessoas falam tanto da cobrança de pagar essa dívida histórica, mas na verdade não tem consciência. As pessoas invalidam tudo. Elas invalidam. Elas querem, sim, relembrar que o Brasil foi um dos últimos países a ter a abolição da escravidão, mas elas querem ressaltar utilizando tudo da cultura africana e afro-brasileira. Mas na hora que tem que dar um mérito para essas pessoas e para quem de fato ajudou na construção desse país, eles não querem fazer. E é aí onde eles passam a reproduzir ainda mais essa questão de desigualdade que aqui predomina, né? E quando eu falo, eu tenho uma fala que não é de política, é fala de uma mãe, de uma mulher preta que já está cansada. Eu já vejo a cobrança desde os meus avós, dos meus pais, de amigos, e as coisas não andam. Não andam. Então, qual é, de fato, o que nós precisamos fazer para que haja esse olhar? Leis não estão funcionando. Então, quando eu vou até o dia 3 de julho, eu vou cobrar, cadê a fiscalização de fato? O que essas pessoas entendem para estar à frente? Hoje em dia, não existe mais essa necessidade só de saber fazer português, matemática e até história. Que história é essa que está sendo contada, reproduzida? É uma história que a gente vai ver que está sem pé nem cabeça, né? Eu até compartilhei aqui com a Nair um dia, a primeira escola pública. Quem fez uma primeira escola pública foi uma afro-brasileira maranhense, Maria Firmina. E as pessoas não sabem disso, porque antes só podia ler e escrever quem tinha dinheiro. Ela faz uma escola que traz também a população preta, principalmente sem excluir homens e mulheres. E não dura muito tempo essa escola. Então, hoje, eles continuam reproduzindo tudo que a população preta cria, mas não dá o mérito. Não dá o mérito. Você vê José de Alencar na escola, mas não vê a história de Maria Firmina. Assim como Machado de Assis, na época que eu estudava, era retratado como homem branco. Então, você começa a entender, caramba, né? Isso é alienação. Isso é, de fato, a verdadeira alienação. Então, quando eu venho, exponho os meus vídeos na internet e cobro também essas questões, as pessoas elas estão conseguindo se conectar comigo através da dor e principalmente através desse entendimento que muitos viam como mimimi. A gente passa a ter um novo olhar sobre essa questão. Assim como quando aconteceu com a minha filha, eu sei que é uma luta imensa por trás de mim. Existe muito mais gente brigando há muitos anos atrás. Por sinal, os ofícios que foram enviados para a Secretaria de Educação ainda não foram respondidos. Os ofícios da ministra do Brasil não foi respondido pelo secretário de Educação e os ofícios também da Alesp, do SOS Racismo, também não foi respondido. Não foi respondido. Mas o ofício da Tabata Amaral, que eu tenho que agradecer, a deputada, foi respondido. E aí, então, foi respondido por quê? Pelo nível que ela está? Ou porque ela é uma mulher branca e aí se vê como mais importante dar essa resposta? Porque as pessoas, de fato, que vão cobrar resultados também, que são pretas, elas não estão sendo respeitadas. Não estão sendo respeitadas. Eu estou passando isso hoje, que é uma das coisas que eu não passei para ninguém ainda, que eu vou cobrar. E vai ser televisionado, vai passar na TV Senado, eu vou cobrar isso. Então você percebe que o desrespeito, ele está até em quem deveria estar dando suporte. Eu estou cobrando para que haja psicólogos dentro das escolas, e aí esse secretário de Educação lança uma nota falando, a partir de agora, isso dia 20 de junho, nós vamos contratar e fazer parcerias para que exista psicólogos dentro da escola. E é uma das cobranças que eu estou fazendo. Embora outras pessoas também já tinham feito. Só que por que não chega a resposta?
Porque, novamente, é uma forma de sempre silenciar alguém que está lutando para a diferença. E quando eu falo lutando, embora agora eu tenha tido a minha voz sendo ecoada por todos os cantos, é uma luta que não remete só a Tiziane, remete a muitas outras pessoas e crianças principalmente. Perfeito. E assim, né, como eu disse para você, eu sou uma pessoa que estudo muito, né, principalmente essa questão racial para dentro do espaço escolar. E dentro das minhas análises, perspectivas, enfim, primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer é uma revisão dentro do currículo, como a própria Eliana trouxe, né? Porque se você não revisa o currículo, você não consegue empoderar crianças negras e crianças não negras, né? Porque você vai crescer com um único estereótipo. Eu mando e você obedece, né? Tem aquela brincadeira que o seu chefe mandou. E quando você faz uma revisão para dentro do currículo, você vê a história, você vê a geografia, você vê a matemática, você vê as ciências, você vê a artes, você vê a matemática, né? Pensando nisso, o Educação e Outras Conexões, ele tem esse olhar, né? Uma educação para além dos muros da escola, porque eu não posso me preocupar em ensinar a minha criança para o ano seguinte, eu tenho que preparar, ensinar a minha criança para a vida, né? E eu fazia quando eu estava na sala de aula, eu sempre fazia um questionamento com as mães, com as minhas mães. Será que as mesmas recomendações que uma mãe preta dá para o seu filho são as mesmas recomendações que uma mãe branca dá para o seu filho, não para a sua filha, para o seu filho? E aí ela falava assim, mas por que você está me perguntando isso? Eu falei, porque as recomendações não são as mesmas, né? Você sabe que seu filho vai sair e você espera que ele volte com vida, mas você reza o tempo todo para que ele volte, porque um desvio pode ser fatal ou letal, né? Então, começa por aí, né? E quando você fala da cobrança do EJA, eu acho que você está coberta de razão, Tamires, né? Porque os nossos adultos foram alijados de ter uma oportunidade dentro da educação, mas eles também foram alijados de ter uma oportunidade de vida e também foram alijados de ter um conhecimento da sua história e da sua origem e propagam uma história que não é deles, né? Então você faz todo o sentido de querer, de exigir, né? Você não está querendo nada, você está exigindo um direito que é seu, né? Que é seu, que é meu, que é da Eliana, que é de todos os brasileiros que têm a consciência de que para que nós tenhamos um país mais justo e democrático, não é necessário a igualdade, é necessário a equidade, né? Porque nós somos diferentes por excelência, mas as nossas necessidades devem ser respeitadas. E muitas vezes elas não são. Então, Tamires, se eu já admirava a sua luta, e quando eu disse que você era uma ativista, eu continuo afirmando, você é uma recém-ativista, não só dos movimentos, do movimento negro, mas do movimento dos direitos humanos, e um direitos humanos com recorte para a população negra. Então, eu continuo afirmando, você é um ativista. Eu falo dessa questão do EJA, principalmente, porque você vê as pessoas falando, eu não tive a oportunidade de estudar porque eu tive que trabalhar. E nessa fala, o sentimento de culpa, né? Eu não consigo ler essa palavra, eu sou tão sabido, é assim que eles falam, eu sou tão sabido, mas eu perdi tanto tempo, e eu honro tanto quando eu vejo pessoas de 50 até 60 anos ingressando na faculdade. E é importante, como você falou, que eles conheçam e reconheçam as histórias deles, que eles não são culpados por terem sido
devastados também nessa oportunidade, né? E é isso que acontece. Ceifam os nossos sonhos. E isso precisa parar. Porque ceifar os nossos sonhos não é fazer colheita. É o contrário, né? É decretar a morte daquela pessoa indevida. Nossa, frase forte. Ceifar os nossos sonhos não é fazer colheita. Vou anotar. Frase de Tamires Rosa. Vou anotar. Pode ter certeza. Eliana, com tanta emoção na fala da Tamires, nos faz repensar essa nossa educação colonizada, né? E eu vejo que você está aí, ao mesmo tempo que feliz, muito, muito temerosa, porque a gente sabe que não há tantas Elianas no espaço escolar. E na sua concepção, como pensar, não várias Elianas, mas como pensar essa educação que possa chegar de maneira igualitária e equânime para todas as nossas crianças? Provocação para você agora, hein? Das boas, né? Não dá para pensar numa educação sem a formação, né? Então, quando o Tamires traz a questão de essa inquietação por conta do EJA, né? Então, estou aqui lembrando que os documentos, as normativas, as leis, elas estão todas colocadas, estão todas lá. O que precisa acontecer exatamente é que elas sejam trabalhadas, né? Então, nós temos a comemorar que é recém-chegada, né, a proposta do currículo, né, o currículo da cidade que chega. E aí, como fazer? Então, a pergunta que as pessoas fazem por os lugares que a gente passa mas como eu fazer uma educação antirracista? Como que eu coloco isso em prática? Tá, tem documento aqui, tem lei ali, eu já estudei, tem vídeo na internet, tem vídeo, eu compro o curso, está tudo lá, a base teórica está lá, mas como que eu faço isso, né? Que essa é a dificuldade, como levar a prática para dentro da escola, né? Então, eu vou deixar aqui uma recomendação, que é o livro Sankofa, né? No qual eu estou aqui com o berçário trazendo prática, uma das práticas de como colocar isso, e como trazer todos os teóricos que já foram falados, e colocar isso tudo em prática, né? Para que isso chegue na criança, que chegue na família, que chegue na sociedade, para que a gente mude toda essa questão que nós estamos vivendo de vidas ceifadas, de todas essas atrocidades que têm acontecido, né? Então, nesse livro, que foi elaborado pelo Grupo Sankofa, né, que é um grupo de estudos, ele traz decolonizar o pensamento, ressignificar as práticas, sintonizar o pensar e o fazer. Então, ele traz aqui, desde o berçário até o EJA. Então, passa por todos esses caminhos, e também sobre a formação acadêmica também, né? Então, nós precisamos trazer isso. Então, a formação, Tamires, a formação precisa estar dentro da escola, e ainda nós temos um empecilho muito grande com relação a formação, a aceitação. Como o Tamires bem disse, é a escola que deveria fazer esse papel, né? Só que nós precisamos ver que a escola é composta de pessoas, né? E essas pessoas que são os adultos hoje, elas também foram essas crianças, ela foi a criança que sofreu e passou por todas essas coisas que nós passamos, e que naquele tempo, pior ainda, que não se tinha o movimento existia, mas não na escola, e hoje a gente já avançou, nós já avançamos até bastante, né, porque ele está dentro da escola. Vou mostrar por quê, olha só. Então, olha isso, aqui eu trago uma sereia, é uma sereia negra. Como que eu consigo trazer uma sereia negra?
Porque, lembrando que nos documentos fala que eu tenho que falar da origem do povo brasileiro. Então, isso vai estar numa formação. E como que eu apresento isso? Através da literatura, né? Então, eu fiz essa série partindo desse livro da Kilsan de Oliveira, que é uma doutora em educação, bastante conhecida já no meio da educação, né? E ela traz histórias de princesas. Então, a partir dessa literatura, o professor vai conhecer um pouco sobre a origem, né? Dos conceitos e das tradições do povo brasileiro. Né? Então, como que chega esse livro a ser editado, como que ele chega a ser feito? Através das leis. Então, as leis foram colocadas, elas estão sendo desenvolvidas, trabalhadas, mas assim, existe um pé na porta que não deixa que avance com mais fluidez, com mais rapidez, né? Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, né? De levar. Então, quando eu levo desde a creche, por exemplo, eu vou levar uma boneca negra, né? Então, aqui eu tenho uma boneca capoeirista, né? Eu fiz ela com tranças, né? Porque as crianças vão manusear essa trança. Né? Então, quando eu levo essa boneca, que ela vai para além dali do berçário, que ela vai para outras salas, para outras séries, possíveis outras salas, olha a possibilidade, a imensa possibilidade que eu tenho de fazer a aplicação do currículo, do que está pedindo ali no currículo, eu vou colocar através do boneco. Eu vou trazer, são muitos elementos que vão contribuir com essa formação da criança, da família e da comunidade, por que não? Né? Então, esse modo de fazer, como diz a Anair, ainda faltam Elianas, né? Mas antes dessa Eliana chegar, muita gente já fez, né? Nós podemos citar aqui, trazer aqui a Lena, né? Que nós conhecemos, que traz a boneca Bayomi, né? Que é eu vou colocar assim como uma precursora aqui da questão das bonecas negras, né? Então, que faz um trabalho, que foi desenvolver um trabalho, e assim nós vamos levando os trabalhos para poder ir tirando do currículo que é essa dificuldade. Então, eu vou dar um outro exemplo do meu chapéu que eu fiz aqui Esse aqui é um chapéu e ele representa um cabelo africano. Sabe o nosso afro-puff que a gente faz para cima? Aqui ele era colocado assim. Então, nesse material, Tamires, o professor, tendo uma formação, ele vai trabalhar português, matemática, história, geografia, sociologia, filosofia, tem tudo aqui na confecção de um chapéu. Né? Então, a formação é muito importante, porque quando você tem essa formação, lá na escola, se trabalha nos HTPCs, nos encontros, né, de professores, vai trazendo esse olhar, e aí vai descobrindo. Então, uma criança que sabe, por exemplo, ou no EJA, que sabe que a pessoa que desenvolveu o marca-passo foi um homem negro, e que a primeira cirurgia, os primeiros instrumentos cirúrgicos foram criados no continente africano. Pensa, olha a criança, se a autoestima dela não eleva, fala assim, poxa, nossa, que bacana, eu não sabia. Aí você apresenta a foto, a imagem, as pinturas, ela vai ter essa identificação. Ela fala assim, poxa, então eu não sou isso que estão falando, eu não sou só isso que estão dizendo, porque uma criança negra, ela já é rotulada para o futuro. Então, olha, se uma criança fala assim, esse daí vai ser, essa daí vai ser, e as expectativas nunca são boas, né? Então, uma outra maneira de trazer, né? Eu gosto de trazer também, como o Tamires está falando, a questão da formação. Esse livro que eu tenho trabalhado
é sobre criança negra com albinismo, né, que também traz tem todo um complicador também, né, aí, no caso, a falta da empatia, a falta do conhecimento, né, então eu confecciono uma boneca albina, né, e junto com a literatura. Então, vai ser feita a formação da criança, do professor, da equipe da escola, para ter esse acolhimento. Por exemplo, a professora faz um trabalho bem legal lá dentro da sala, e aí, quando a criança está passando no corredor, uma pessoa fala, né, nossa, mas e aí, você não penteou esse cabelo hoje? Esse cabelo não viu um pente hoje? Né? E a pessoa faz uma brincadeira, acha que está brincando com a criança, dando atenção para a criança, mas ali vai mexer com toda uma raiz de dor, né? Então, a formação tem que ser para todos, né? Então, não só, por exemplo, quem está lá na porta, no portão, quem recebe. Então, e é um conhecimento que até há pouco tempo nós não tínhamos. Eu não sabia a origem do meu cabelo, das ondinhas do meu cabelo. Eu não sabia. Até eu procurar, eu comecei uma investigação e fui conhecer, através disso fiz um exame de DNA ancestral, que hoje é bastante acessível, né? Antigamente era mais caro, mas hoje está bem legal para fazer, e eu vou, aí parte-se para uma pesquisa, aí eu vou descobrindo coisas maravilhosas, fantásticas, a respeito de quem eu sou, e aí passa-se a conhecer, né? E conforme a gente vai conhecendo, a gente vai distribuindo, porque o coração começa a transbordar, e aí você fala assim, poxa, todo mundo precisa saber disso, né? Que um menino, ele não nasceu, um menino negro, ele não nasceu só com o estigma de ser jogador de futebol ou só um cantor. Nada que não haja merecimento, mas não é só. Então, a Chimamanda Ngozi, que é uma intelectual nigeriana, ela escreve um livro que ela fala do perigo da história única, né? Então, quando a gente conta só uma história, nós crescemos conhecendo só uma história, né? A história de que nós não nascemos para avançar, para ser intelectual, para ser médico, né? Então nós nascemos já com aquele rótulo, a gente já nascia sabendo o que ia ser, né? Aquele dito que existia, que é filho de peixe, peixinho é. Então o filho do engenheiro vai ser um engenheiro, e nunca eram os negros, né? Então, filho de peixe, peixinho é, então você já crescia, até mesmo, já convicto do seu lugar, e hoje não. Então está lá todas as leis que diz, não, você pode ser muito mais que isso. Perfeito, meninas, perfeito. E só para a gente finalizar, quais são as consequências de uma educação racista e discriminatória para as crianças, né? Na minha concepção, a não percepção do diálogo como uma possibilidade positiva de você contrapor as ideias. Você reforça um senso crítico e ausência de um senso ético, né? Você estimula um processo de agressão, de competição, mas principalmente de uma violência nesse cotidiano escolar, né? Então, as consequências de você não ter um letramento racial, de você não ter uma educação antirracista, principalmente você estabelece conceitos de uma hierarquia racial. Ou seja, eu sou melhor que você porque eu sou branco. E você é pior que eu porque você é negro. Então, quando a gente rompe com isso, você rompe também com todo um processo. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu quero dizer que foi um prazer inenarrável estar com você aqui, Eliana. Infelizmente a Tamires caiu, mas eu acho que ela consegue voltar a tempo. E dizer que a nossa luta e que os nossos passos vêm de longe, né? E que nós não iremos desistir, que dia a dia nós conseguimos arregimentar novas pessoas, negras e não negras, para a nossa luta. O racismo, como diz o professor Kabengele Munanga, é um crime perfeito, né? Mas a dia nós lançamos antídotos contra
contra ele. Sofre quem pratica, sofre quem recebe, né? Mas como nós nascemos para ser felizes, a gente vai lutando, lutando, lutando e lutando para que lá na frente, né, possamos ter pessoas que não serão julgadas pela cor da sua pele ou pelo seu pertencimento étnico. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, Eliana. Eu agradeço imensamente a sua sensibilidade em me convidar para participar desse programa, do seu programa que é bastante abrangente, muito importante, e traz pautas assim relevantes, muito importantes para nós, né? Agradecer o canal Rádio Boa Música FM, né, que traz aqui nesse bojo esse cuidado, essa atenção com o outro o tempo todo, né? E quero agradecer muito também esse espaço de fala, né, em trazer um pouco dessa experiência de que às vezes tem-se até uma ideia que nada está sendo feito, né? E que tem muita atividade, muitas coisas sendo feitas, só que às vezes a dificuldade de chegar é que ainda tem esse viés aí de chegar em todos os lugares por conta de serem trabalhos isolados, né? Então, eu quero agradecer muito imensamente às pessoas que tiraram esse tempinho, pararam para nos ouvir, né? Agradecer por essa sensibilidade das pessoas em deixar seus afazeres e nos ouvir, falar de um assunto que atinge a todos, negros e não negros, né? Então, que a pessoa pode pensar, não tem nada a ver com esse tema, com esse assunto, mas se ela olhar direitinho, ela vai ver que sempre do lado dela ou na família tem um ente querido que pode ser atravessado pela dor do racismo e que ela vai ser afetada também, e que ela tem essa sensibilidade em cooperar, em colaborar, em ajudar a nós atravessarmos essas questões, para que nós possamos ter uma sociedade, um mundo melhor para os que vêm depois de nós, para os que venham depois, né? Então, agradecer muito essa oportunidade e dizer também, finalizando aqui, que conheçam o livro do professor Carlos Machado, que nesse livro ele traz toda essa potência dos povos negros que as crianças, adultos precisam conhecer para fortalecer a autoestima e para que nós tenhamos um bom viver. Obrigada. Obrigada por mim. Obrigada. Assim, para mim é um prazer inenarrável estar com você. Você sabe que eu te curto, né, pelas nossas redes, pelos nossos grupos. E eu pensei em você para esse dia, juntamente com a Tamires, foi justamente pela sensibilidade e pelo compromisso que você tem com a educação, com recorte na educação infantil, dentro de um SEI, que é o Centro de Educação Infantil, que é onde a gente tem as crianças pequenininhas, né? A educação começa por aí, os conceitos começam por aí, e a desconstrução dessas práticas racistas começam por aí. Então, publicamente, eu quero te parabenizar, né, pelo seu compromisso, pela sua ousadia. Acredito eu que não deva ser fácil, né, que você deva engolir alguns sapos muito dias afora, mas envergamos, mas não quebramos. Existimos e persistimos. Obrigada pela sua existência. Rick Bastos, um beijo, né? Tamires, infelizmente a Tamires caiu, ela não pôde voltar, mas eu creio que ela daria a sua faria nas suas considerações, agradecendo a Rádio Boa Música FM, ao nosso diretor Rick Bastos,
a mim, professora Anair Novaes, por ter participado e contado um pouquinho da história dela com a filha. Então, gente, meu sincero abraço. Segunda-feira, 21 horas, cantando lá de casa com artistas independentes. Vocês não podem perder. E, por favor, gente, voltem a me perseguir pelas redes sociais. Meu Facebook, professora Anair Novaes. E no meu Instagram, @Anair Novaes. Venha comigo. E também venha para a nossa Rádio Boa Música FM.com.br. Beijo! Fofocando! Esperando por você! Vem fofocando! Trazendo notícias aí! Vem fofocando! Tchau! Agora, no seu rádio, Fofocando! Fala, galera! Nós estamos de volta, fofocando na área nesta delícia de quarta-feira, meio de semana, dia 28 de junho. E olha esse babado aqui, viu? O Zé Felipe e a Virgínia estão de novo no foco das notícias, né? Gente, você sabe o que aconteceu? Uma onça entrou no condomínio da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe. É isso aí! A Virgínia compartilhou assim no Instagram dela, assim, ó. Juma, é você? Foi ontem, né? Terça-feira. Ela compartilhou nos stories uma notícia vinculada pelo Mais Goiás sobre uma onça que foi encontrada dentro do condomínio onde a influenciadora mora com a família. Zé Felipe, que estava ao lado da esposa, ainda afirmou que até teria o animalzinho de estimação. Eu sempre quis ter uma onça. O cantor recebeu o apoio, né, da sogra, a Margarete, para ir atrás na onça. Por que você não corre atrás dela para adotar? E aí, vocês acham que dá certo ou não? Não? Muito bom. Adota o bichinho aí, é mansinho, né? A onça. É mansinho. Tá bom, e o nosso Fofocando com onça e tudo vai ficando por aqui, a gente volta daqui a pouquinho, viu? Tem a última de hoje, hein? Já, nós vamos falar do compadre Washington, rapaz. Você viu que ele passou mal durante o show? Pois é, os velhinhos, vou te contar, viu? Estão querendo voltar aí, mas tá difícil. O nosso Fofocando volta daqui a pouquinho pra contar mais um babado pra vocês. Até já. Você acabou de ouvir Fofocando! Se liga aí, qualquer momento tem mais.